Marcos capítulo 5, dando sequência à série dos milagres, tendo deixado para trás os milagres nos quais Jesus expulsa demônios. Desde a semana passada, nós começamos os milagres nos quais Jesus ressuscita mortos. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Marcos 5. Eu convido você para que se coloque em pé. Marcos 5. Marcos 5, nós começaremos a leitura bíblica a partir do versículo de número 21. Marcos 5, a partir do versículo 21. Assim diz a palavra de Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo, côncia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Agora todos comigo, a partir do versículo 35 até o versículo 43, todos numa só voz. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Oremos ao Senhor. Pai, Carlitos já orou por nós, Senhor, e, ó Pai, nós já fomos abençoados, mas eu sou frágil, pecador, eu preciso orar ao Senhor, Deus. Eu preciso falar com o Senhor da minha fragilidade, da minha pequenez, da minha limitação. O Senhor me disse hoje de manhã que eu não passo de homem. E é verdade, ser homem significa ser criado. A imagem e sim a semelhança de Deus, mas ser homem significa ser pecador. Eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Ó Deus, ó Pai, nós somos homens e mulheres redimidos por Cristo, mas isso não vem de nós, é pela graça. Obrigado, Deus, ó Pai, porque não há mérito algum. Ó Pai, tudo que há na nossa vida vem do Senhor. Ó Deus, ó Pai, grande salvação, a nossa personalidade, os dons, talentos, bens que cada um adquire, tudo vem de tuas dadivosas mãos. Como disse Paulo, quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Senhor, convém que tu cresças e que nós diminuamos. Exalte o nome de Jesus aqui, Pai. Glorifica o nome de teu Filho, enquanto ouvimos essa mensagem. Perdoa os nossos pecados. Que os meus pecados não façam separação entre o Senhor e a minha vida.
que os pecados do teu povo não façam separação entre o Senhor e nós. Mas Deus olha para nós daquele jeito que o Senhor disse que olha hoje de manhã. O Senhor olha para nós através de Jesus, o nosso pastor. O Senhor olha para nós com os olhos da justiça que o Senhor considerou em nós. E por isso, ó Deus, ó Pai, temos certeza que aquilo que foi dito ao Filho, tu és o meu Filho amado, no qual eu me comprazo, também se atribui a nós. Porque o Senhor considera as obras dele em nós e o Senhor te deleitas em nós, conforme a tua palavra. Então, Deus, já que te deleitas em nós, deleita-te mesmo em nós e dá-nos a bênção de te conhecer mais, Senhor. Nós podemos te conhecer por meio das Escrituras. Deus, a maior bênção que cada um de nós pode ter é te conhecer mais. Ó Deus, mostra-te a nós. Ensina-nos a esperar em ti nesta noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Quem aqui, amado irmão, já pediu a Deus uma grande bênção, pela qual teve que esperar durante um bom tempo? Quem aqui já teve a expectativa de ter a resposta de uma de suas orações? Esperou 1 ano, 2, 3, 4, 5, e quando você já nem se preocupava mais, a resposta de oração chegou. Ou quem aqui já chorou, já gemeu, já clamou durante anos e não recebeu aquilo que esperava da dadivosa mão de nosso Deus eterno? Irmãos, há dias de batalhas, há dias nos quais, amados irmãos, nós pedimos a Deus bênçãos lícitas, em orações lícitas, mas Deus é soberano e nos dará, se Ele quiser, conforme o conselho da sua vontade. Como nós reagimos diante de orações não respondidas, como nós reagimos diante de respostas que parecem aos nossos olhos retardadas, mas diante de Deus não são lentas, mas chegam na hora certa. Como esperar, amados amigos e irmãos, as bênçãos do Senhor? Nosso irmão Jairo tem, amados irmãos, um grande ensinamento para o nosso coração. Jairo, irmãos, é o principal da sinagoga. Marcos diz aqui que ele é um dos principais, mas mais à frente no texto, se você prestar atenção, o texto diz que ele é o chefe da sinagoga. Marcos, amado irmão, o Jairo era o presidente do conselho da sinagoga calvinista de Cafarnaum, tá certo? Ele era o pastor lá da igreja de Cafarnaum, da sinagoga judaica. E de repente, então, irmãos, nós encontramos Jairo, que seria um homem de estirpe, uma liderança, alguém que tinha influência na cidade diante dos judeus. E esse Jairo, amados irmãos, aqui está numa posição totalmente diferente. Jesus volta de expulsar os demônios do Gadareno, e quando Jesus para na praia em Cafarnaum, grande multidão vem ao seu encontro, e qual não é a nossa surpresa quando você vê um líder da cidade se prostrando de joelhos, se humilhando diante de Jesus, e dizendo: Senhor, minha filha está à morte, vem e põe a mão sobre ela para curá-la, e ela viverá. E Jesus, amados irmãos, vai, mas no meio do caminho, a palavra nos conta que grande multidão vai com ele e vai apertando, e no meio daquela multidão, a palavra nos diz que há uma mulher que já vem enferma há anos. Ela é hemorrágica, amados amigos e irmãos, e portanto é considerada impura pelos judeus. Ela não pode sair em praça pública, ela não pode tocar em ninguém, ela nem sequer pode ir no culto, na sinagoga, porque ela não pode sentar ao lado de quem é puro. E ela gastou todos os seus bens, era uma mulher outrora rica, com vários médicos, durante anos a fio, o nosso texto diz, sem nada aproveitar. E ela já vem sangrando há algum tempo, e a hemorragia, irmãos, vai aumentando, e eu imagino a cara pálida daquela senhora, porque ela está perdendo muito sangue. Irmãos, a palavra nos diz que ela imagina: se eu tocar a veste de Jesus, serei curada. E Lucas, no texto paralelo, diz que ela vem e toca a orla da veste de Jesus, lá embaixo, no meio da multidão, mas a Bíblia diz que sai poder do Senhor. Eu já preguei nesse milagre aqui, mas tenho que falar dele porque está no contexto do nosso texto. E de repente, então, queridos, o Senhor diz: quem me tocou? E aí os discípulos, está todo mundo apertando o Senhor para lá e para cá, um empurra para lá, outro empurra para cá. Jesus diz lá em Lucas: não, eu senti que de mim saiu o poder. Começou a olhar para a multidão.
E aquela mulher, constrangida diante do Senhor, se prostrou diante dele, teve que se identificar e contou sua história. E o Senhor disse a ela: filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Eu não sei se você já parou para pensar no coração de Jairo no meio dessa conversa toda. Jairo está precisando de uma grande bênção. Jairo está precisando, a menina está quase morrendo. Aí de repente Jesus vai, a multidão já atrapalha, diálogo, debate, e de repente então cura, conversa. E Jairo, meu Deus do céu, minha filha vai morrer, a situação está complicada. E de repente, qual não é a surpresa quando o Senhor está abraçando a ex-hemorrágica, a mulher que era amarelada, branca, agora está curada para a glória de Jesus. E de repente então, chega alguém da casa de Jairo e diz: pode deixar o mestre em paz, sua filha já morreu. E Jesus olha para ele e diz: não temas, crê somente. E aí Jesus diz para a multidão: fica todo mundo aqui, ninguém vai comigo, só Pedro, Tiago e João, certo? Com os filhos do trovão, que depois se tornam filhos abençoados, e vão os 3 queridos amigos e irmãos para a casa daquele pai. Chegando lá já estão os pranteadores. Pranteadores eram choradores profissionais. A Bíblia fala no Antigo Testamento das carpideiras, e havia um grande alvoroço, chorando, uma gritaria, uma bagunça. E quando o pai chega, o povo acho que grita mais ainda. Jesus: pode parar, pessoal, com essa bagunça, com esse alvoroço. A menina não morre, mas só está dormindo. Eu não sei quem já ouviu a Bíblia em áudio aqui. Quem ouviu a Bíblia em áudio? Levanta a mão. Quem já ouviu aqui? Na Bíblia em áudio tem a risadinha assim nessa hora. O povo cai tudo da risada. Né? A Bíblia em áudio é muito fera, né? Eles fazem o negócio direitinho. Todo mundo cai na risada. E Jesus falou: sai todo mundo aqui. Sai todo mundo, sai. Tira todo mundo da casa. E Jesus chegou lá na menina. E chegou para ela e falou em hebraico: talitá cumi, que significa menina pequena, eu mando que você se levante. E naquele momento, a menina que tinha 12 anos se levanta. E Jesus restitui aos pais. E tem umas coisas, irmão, na Bíblia que eu acho esquisita. Eu não sei se você acha comigo, mas olha aqui o texto comigo. O texto diz aqui no versículo 42. Vamos ler comigo? Versículo 42. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. É natural. Você já viu algum morto ressuscitar, meu irmão? Na minha cidade, no interior de Minas, né, interior de Goiás, às vezes no interior da Bahia, o povo conta muito caos, né? E caos é o seguinte: é uma mentira engraçada. Então alguém fala: eu fui no velório, estava lá no velório, o morto estava deitado, de repente o morto sentou no caixão, eu já ouvi milhares de histórias assim, todo mundo saiu gritando, né, contando um caos. Isso é tudo caos, não é verdade? Ninguém viu, mas aqui a menina se levantou. Os pais ficaram admirados, Pedro, Tiago e João ficaram perplexos, o povo que estava chorando lá fora. Aí de repente Jesus diz um negócio que não cabe na minha cabeça. Jesus falou: não contem para ninguém não, até parece. Jesus ordenou expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse comer a menina, coitada, né? Tantas horas mortas já, tem que alimentar a moça, né? Para ela fortalecer. Mas a grande questão é a seguinte: Jesus não quer contar para que a popularidade dele não suba demais e o povo queira tentá-lo a fugir da cruz, mas não tem jeito. Não dá para esconder, querido, certo? A luz debaixo do alqueire. Não dá para botar a vela debaixo da mesa, ela fica em cima do velador, não tem como esconder. Jesus quer preservar um sentimento errado do povo, mas não dá para esconder. Mas olhando para a vida de Jairo aqui nesse texto, amados irmãos, tão maravilhoso, sabe o que o Senhor nos ensina? Eu já falei para você, como esperar as bênçãos de Deus. Talvez você está esperando uma bênção de Deus já faz um tempo na sua vida. Talvez você venha lutando com enfermidade durante anos a fio, e essa enfermidade não consumiu a sua existência, mas tem trazido moléstia para você. E Deus, na sua soberania, pode curar. Se Ele quiser, Ele vai curar. Mas talvez você se pergunte: como eu posso esperar a bênção de Deus nessa situação? Talvez você ande com o coração aflito, apertado. Alguns anos atrás, já você começou a orar para que Deus te desse um relacionamento precioso, mas só tem aparecido cabeção na sua frente. Você começa um namoro e o cara é cabeça dura, não presta, ou a moça tem um coração duro demais, não quer servir o Senhor, e você fica: meu Deus do céu, como é que eu vou esperar a tua bênção? Ou de repente você está sonhando com emprego, está trabalhando, está orando, é crente, ama a Deus, tem feito tudo direitinho, mas Deus ainda não te deu. Como esperar as bênçãos do Senhor? Jairo ensina para a gente. Em primeiro lugar, com reconhecimento. Como esperar as bênçãos do Senhor? Em primeiro lugar, com reconhecimento. Gente, preste atenção. Tem coisa na vida da gente que é uma maravilha. Eu vou dizer para você o seguinte: tem enfermidades
na nossa vida que são um presente de Deus. Há 2 anos atrás, minha querida Cleusa foi diagnosticada com uma possibilidade, nem foi, hein? Com uma possibilidade de câncer. Eu, irmãos, vinha dizendo para ela alguns meses antes daquilo, falei, nossa, a gente tem levado tanta pancada, foi na época da construção do templo, né? E a vida estava difícil, eu falei, Cleusa, eu parei de chorar. Eu falei, eu acho que o couro endureceu, mas eu peço ao Senhor que não deixe meu coração duro, não. Mas eu parei de chorar, eu antes cada sermão chorava, eu gritava, e eu estou durão agora, eu estou muito bruto, né? Eu falei com ela, mas acho que eu estou amadurecendo na fé, né? Por isso que eu estou bruto desse jeito, dando desculpa para o pecado. E aí, de repente, quando veio aquela notícia, irmão, foi fácil chorar. Eu entrei para dentro do quarto e eu falava, Deus, me socorre! Eu amo o Senhor mais do que Cleusa, mas não leva ela não. Foi, irmão, foi um choreiro, foi um negócio tão esquisito, você não ia querer nem ver. É? E a gente nem teve o diagnóstico final, graças a Deus. Eu creio que Deus curou antes. Mas olha para você ver o seguinte, como a enfermidade teve o poder de trazer humilhação para a minha vida. E assim é na vida de Jairo, Luciano. Ele não é só o pastor titular da igreja central, ele é um líder, ele é uma personalidade da cidade de Cafarnaum. O chefe da sinagoga é um líder na cidade. E, naturalmente, como todos os judeus, num primeiro momento, Jairo não reconheceu a Jesus. Jairo não chegou dizendo, ei, Messias maravilhoso, oh, Jesus, eu quero te adorar. Jairo não fez nada disso. Mas a enfermidade foi um presente de Deus na casa de Jairo. Porque quando a menina está quase à morte, Jesus nem desce do barco direito, Jairo já está ajoelhando, gente, lá dentro da água. Jairo reconhece que ele não é nada diante do Senhor. Jairo se humilha, só reconhece, só se ajoelha diante de Deus. Jairo está reconhecendo que Jesus é o soberano Deus. Mas, além disso, Jairo reconhece a sua própria necessidade. Ele diz para o Senhor, Senhor, minha filha está enferma à morte. Ele reconhece que ele tem um grande problema, que ele é limitado, que ele é pecador, que a vida da filhinha dele está indo e ele não pode fazer nada a respeito. Ele reconhece, se humilhando diante do Senhor, reconhece, admitindo a sua necessidade da cura de sua filha, mas ele reconhece também, amados irmãos, quando reconhece que Jesus é poderoso, ele diz, vem e põe a mão sobre a minha filha, e ela ficará curada. Ele reconhece que Jesus é o Messias, é o Deus homem que tem poder de impor as mãos sobre sua filha, e sua filha será curada. Louvado seja Deus. Irmão, a dor tem um poder santificador na sua vida. A adversidade tem um poder quebrantador no seu coração. Diz o autor do Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Talvez você recebeu que não, foi mandado embora do emprego. E antes você se achava o maior profissional do mundo. Mas depois você foi mandado embora do emprego, você voltou para casa, parou e considerou, falou, Deus, eu não sou nada. Se alguma coisa de bom aconteceu, foi por tua causa. Irmãos, a adversidade, a enfermidade, a luta, a dor tem um problema, tem uma bênção maravilhosa na nossa vida. Esses problemas nos levam a reconhecer que nós somos frágeis, somos pequenos, Deus é poderoso, que nós somos limitados, somos necessitados, mas o Senhor tem poder para intervir em nossa situação. Talvez você tinha um projeto maravilhoso traçado para a sua vida e o Senhor veio e quebrou todo o seu projeto. E aí você é obrigado a reconhecer que você não está no controle. Você é obrigado a reconhecer que você é frágil. Você é obrigado a reconhecer que tem uma necessidade. Você é obrigado a reconhecer que o Senhor tem todo o poder sobre a sua vida e pode fazer o que Ele quiser com você. Olhe para cá, olhe para mim, em nome de Jesus. Ei, o pegador está aqui, ó. Ei, vou sapatear. Aí, olhou. Olhe para cá. Reconheça, meu irmão. Se você quer esperar as bênçãos de Deus, reconheça que você não é nada diante do Senhor. Se humilhe diante da sua presença. Reconheça as suas necessidades. Você é pobre, miserável, cego e nu, como o Senhor disse para a igreja de Laodiceia.
Mas Jesus desceu da glória e morreu na cruz para pagar os teus pecados e ressuscitou. E um dia virá te buscar. E se você crer nele, você é perdoado dos seus pecados. Você se torna habitação do Espírito. Você se torna templo de Deus. Você se torna amigo de Deus. Você é cheio da presença de Deus. E você pode reconhecer que não é nada, que o Senhor é tudo e que Ele tem todo o poder para realizar na sua vida tudo o que Ele quiser, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Lembra da nossa irmã Ciro Fenícia? Jesus de férias na região de Tiro e Sidom, e ele caminhando pela praia não quer curá-la, mas ela insiste: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. A mesma coisa. Reconhece que é digna de compaixão, reconhece o problema da filha, reconhece que Jesus é o Senhor. Oh, meu irmão, talvez você está se perguntando: por que eu estou enfrentando esse problema no dia de hoje? Por que eu tenho tido essa crise no relacionamento? Por que essa porta não se abriu? É para que você reconheça, para que você se humilhe, para que você reconheça diante do Senhor a sua necessidade, para que você, querido, de fato, adore ao Senhor. E diga: Senhor, só Tu tens o poder de mudar a minha situação. Como esperar as bênçãos de Deus? Não ouvi, igreja cheia de vida. Como esperar as bênçãos de Deus? Mas o texto nos diz, em segundo lugar, como esperar as bênçãos de Deus? Com paciência. Como esperar as bênçãos de Deus? Com paciência. Irmão, Jairo está indo, oh Deus, eu imagino a expectativa, Luciano, no coração de Jairo. Agora vai, agora minha filha vai ser curada, agora Jesus está indo. E de repente, então, meu irmão, você vai ver no meio do caminho a multidão, entram na frente, aperta. E Jairo falou assim: o senhor não podia mandar todo mundo ficar aqui, esse povo sai do meio. E de repente, a nossa irmãzinha vai lá e toca na veste de Jesus. E sai o poder, e Jesus para. Eu imagino Jairo falando assim: Senhor, não para, minha menina vai morrer, não para. Jesus não está nem aí. Aquela música dos adolescentes, né? Estou nem aí, né? De repente, Jesus não está nem aí. Ele fala: quem me tocou? Eu acho que o coração de Jairo está ali saindo, pelo amor de Deus, minha filha vai morrer. Mas Jairo não entende, irmão, que Deus tem um projeto maior para nós. Jairo espera a cura de sua filha. Jesus quer dar a ele a bênção de uma ressurreição. Muitas vezes no problema, você está esperando uma resposta pequenininha, mas Jesus quer se revelar glorioso para você, muito mais além do que você pede ou pensa. Jairo quer uma cura, Jesus quer dar a ressurreição. E por isso Jairo está angustiado, mas Jesus é Deus. Ele para: quem me tocou? Olha para a multidão. E eu imagino Jairo: meu Deus, minha filha vai morrer. E a mulher, ele olha para a mulher. Aí a mulher vai contar a história toda dela. E ela conta. E Jesus abraça a filha: a tua fé te salvou. Aí quando Jairo vê o povo da casa dele, ele começa a chorar: meu Deus do céu, acabou, já era. Não tem mais expectativa. E Jesus olha para ele e diz: não temas, crê somente. Mas preste atenção, meu irmão. O Senhor nem sempre vai responder às suas orações do jeito que você quer, na hora em que você quer. Mas preste atenção, isso não significa que o Senhor perdeu o controle. Ele continua no controle de tudo. Ele está orquestrando toda a situação. E o grande desafio é você não se desesperar no meio dessa dor. Se você for como eu, você se desespera. Na hora daquela angústia, você não entendeu nada. Mas o Senhor está no controle. Ele domina sobre tudo, meu irmão. E isso é maravilhoso demais. E muitas vezes você está achando que a resposta é: Deus, eu preciso da resposta para ontem. E o Senhor nem se move. O Senhor quer ensinar você a confiar nele. O Senhor quer ensinar você a perseverar. O Senhor não responde na hora que você quer. Ele quer que você ore, se humilhe e clame. Mas Ele quer te ensinar a bênção de ter paciência. E a palavra usada no grego para paciência é a mesma palavra usada para perseverança. Ter paciência é perseverar. Jesus está no controle, irmão. Irmãos, ontem eu preguei aqui à tarde no culto da família Santana, a família Dionete. Deus me deu o privilégio de pregar no texto em que Jesus realiza seu primeiro milagre.
E foi numa festa de casamento, e eu preguei sobre o que acontece quando Jesus está presente. Mas de repente você lembra que o casamento judaico, ele dura entre 7 a 10 dias. Você acha que, quem acha que brasileiro gosta de festa? Levanta a mão aí. Quem é festeiro aí? Levanta a mão. Pode levantar, vai, confessa seu pecado. Todo mundo aqui é festeiro. Eu gosto da festinha mais do que tudo. Aqui na nossa igreja o povo gosta de uma festinha, gente. É impressionante. Você tem uma festinha num dia de programação, está todo mundo na festinha 5 horas e à noite um bando de pecador, ninguém vem para a igreja. É impressionante, é isso aí. Deus me deu, isso aqui eu não tinha nem preparado para falar, mas Deus é maravilhoso, trouxe na minha cabeça na hora certa. Você vai na festinha 5 horas, está todos os caras de pau lá, se cumprimentando. Aí você chega no culto, vai para o culto, não, pastor, eu vim para a festinha. Você ama Deus ou ama a festinha mais do que você? Ama a festinha, ama você, ama mais o Senhor. Todo mundo curte a festinha e não quer adorar a Deus. Vai para a festinha, gente, eu gosto da festinha, mas não deixe de vir para o culto por causa da festinha. Porque senão significa priorizar a festinha no lugar de priorizar o Senhor. Então vá para a festinha, mas venha para o culto. Deus é mais importante que a festinha. Amém, meu irmão? Eita, amém, miserável. Mas judeu, o negócio é o seguinte, judeu gosta mais de festinha do que você. E aí judeu vai para o casamento do judeu ele dura de 7 a 10 dias. É claro, irmão, não tinha avião, não tinha ônibus naquele dia. Então o pessoal vinha de longe, alguns acampavam em tendas. E aí tinha que preparar a comida, tinha que preparar o vinho. E aí sabe o que acontece? Quando o vinho acabava, a comida acabava, era uma gafe social tremenda. Certo? Seria bancarrota social que a comida acabasse no meio, porque a festa ia acabar antes e a pessoa ia embora, ia tirar a alegria do povo. O povo teve um gasto grande para vir de longe, aí todo mundo ia olhar para aquela pessoa, irmão, preste atenção no sermão, não converse. Eu vou sentar no chão de novo. Quando parar de conversar, eu prego. Não é possível que não dá para entender que Deus está falando nesse momento. Se Deus está falando, eu tenho que calar a boca, bicho. Vamos fechar a boca? Vamos ouvir o sermão? Pregação é Deus falando, certo? Amém, meu irmão? Então vamos ouvir a voz de Deus. Então é o seguinte, aqui está no texto, certo? Está no texto. A gente ouve o texto lá de João, e aí então Maria chega para Jesus, acabou o vinho, seria o caos social daquela família, e Maria chega para Jesus, já na expectativa, sim, de acontecer alguma coisa. E ela fala, acabou o vinho. Jesus vira para ela assim, mulher, o que tem eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus disse para Maria, ei, quem está no controle sou eu. Você é a minha mãe aqui na terra, mas eu sou Deus. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, mas Maria é muito inteligente, irmão. Muito sensível, a mulher de Deus, perspicaz demais. Ela chega para o pessoal e fala assim, olha, façam tudo o que ele vos disser. E Jesus, na hora certa, manda encher d'água as talhas, você se lembra muito bem, e o pessoal enche e levam para o mestre-sala, e quando leva, ele toma água, e não é água, é vinho. E ele chama o noivo e diz, eu nunca vi isso, alguém deixar o melhor vinho para o final. E o versículo 11 diz que com este Deus Jesus, princípio aos seus sinais, em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Mas veja bem que Maria queria dizer a hora, e Jesus disse, eu estou no controle, eu sei a hora. Assim é na sua vida, meu irmão. Muitas vezes você acha que Deus está demorando demais. Muitas vezes você acha que o Senhor está atrasado. O Senhor não está atrasado. O Senhor não perdeu o controle. O Senhor domina sobre tudo. Paciência. Espere. Espere no Senhor. Espere. Espere em nome de Jesus. Não significa que você não vai receber a bênção. Significa que Deus está testando sua confiança. Como fez com Jairo. Muitas vezes eu e você temos que esperar a hora certa das respostas de Deus para a nossa vida. Espera no Senhor. Fortifique o seu coração. Tenha bom ânimo. Espere, pois, pelo Senhor. Diga para o seu irmão, espere no Senhor. Espere no Senhor. O salmista diz, esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Espere pelo Senhor, em nome de Jesus. Mas olhar para o texto em último lugar nessa noite, a gente vê a resposta à seguinte pergunta. Como esperar a bênção do Senhor? Em primeiro lugar, foi com? Não escutei, com? Segundo lugar, com? Paciência, crente. Terceiro lugar, com fé. Com fé. Olha aí para a sua Bíblia, certo? Nós vamos ler
a partir do versículo 35. Eu vou ler o 35. Você leu o 35, eu leio o 36. Pode ler para mim? 1, 2, 3. Leia o 35, por favor. Vamos ler o 36? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Irmão, o mandamento que mais aparece na Bíblia é não temas. E o contrário de não temer é crer no Senhor. Lá está Jairo e parece que ele vai derramar em lágrimas. E o Senhor ouve a notícia e encosta nele: filho, não temas, crê somente. E sabe qual é o bom, irmão? É que Jairo crê. Jesus fala: fica todo mundo aqui. Eu estou indo com Pedro, Tiago e João e Jairo crê. E Jairo chega e você lembra o povo: ai meu Deus, a menina morreu, aquela choradeira. Jesus, para. A menina só está dormindo. Que coisa maravilhosa, pessoal. O que para mim e para você é a maior de todas as tragédias, para Jesus é só um sono. A morte para Jesus é só um sono, sério. É só um cochilinho ali que a menina está tirando, certo? O cochilo que ela está tirando para Jesus é mais rápido que o cochilo que você tira no culto. Aleluia! Então, meu irmão, ela está ali, Jesus não teme, ela só dorme, o povo Alguns não entendem, alguns dão risada porque nem estão sofrendo muito. E Jesus falou: dá licença, todo mundo aqui, dá licença. Irmão, isso aqui é algo precioso demais. E aí Jesus chama o pai, a mãe, chega com Pedro, Tiago e João no quarto, toma a mão daquela lindinha e diz para ela com tanto carinho e doçura: Talitá cumi, menina, eu te mando, levanta-te, irmão. E a menina ressuscitou, glória a Deus, só Jesus que faz esses negócios. A menina ressuscitou e o pai Jesus entregou de volta para o pai e para a mãe, falou para não contar para ninguém, fala: dá comida para essa menina, porque ela precisa se alimentar. Mas, meu irmão, a gente precisa crer. A gente precisa crer, meu irmão. Meu irmão, se creres, verás a glória de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Esses dias estava gemendo o meu coração, e nós tivemos semana de oração. Eu não vim na segunda, porque na semana passada eu tinha dormido muito mal, e tinha que dormir na segunda-feira. Mas a partir de terça eu vim, e tive o privilégio de não faltar nenhum dia. E na terça eu tive o privilégio de orar com você, né, Rev Jeff? E a gente sentou, enquanto a gente orava, gente, o meu coração tem gemido, porque é o seguinte: a gente tem experimentado muita bênção na IPG2, mas tem hora que eu sinto que tem alguma coisa que trava. Eu falei: Deus, tudo bem, que coisa maravilhosa, num domingo normal, não de feriadão, a gente tem 400 pessoas mais ou menos nesse culto, no outro mais 250, mais uns 250 de manhã, está todo mundo maravilhado, mas eu estou achando que falta alguma coisa. Eu falo: Deus, está faltando, e não é só número, porque não é o número que alegra o nosso coração. Às vezes coisas espirituais estão faltando, e o meu coração vem apertado. Eu falo: Deus, como é que numa igreja que frequentam 600 a 700 pessoas, a gente não consegue fechar a conta, por exemplo? Será que todo mundo é fiel no dízimo? Aí eu sento para debater com a minha tesoureira, e a gente conversa, e a gente fica sabendo que nem todo mundo é fiel no dízimo. Que alguns querem descansar no dízimo de outro. E a igreja no mês passado acabou gastando 30 mil a mais do que arrecada, porque crentes não têm sido fiéis. E infidelidade no dízimo é sinal de falta de conversão no coração, porque está colocando Deus Mamon no lugar do Deus das Escrituras. E eu não sabia disso no dia que eu orei com o Jefferson. A gente conversou depois. Mas meu coração travado. Eu falei: Deus, está faltando alguma coisa. Espiritualmente, o coração de pastor é assim. Tem dia que a gente sente uma agonia. E eu comecei a orar com o Jefferson, irmãos. E na oração, Deus foi trazendo ao meu coração um texto que me fez chorar, gemer. A Bíblia diz que Jesus esteve na terra de Zebulon e Neftali. E eu orando, falava com o Senhor o texto bíblico, que Deus estava trazendo na minha mente. E Jesus ali na terra de Zebulon e Naftali não fez muitos milagres. Sabe por quê? Por causa da incredulidade deles. E orando com Jesus, eu falei: Senhor, tem misericórdia. Não deixa meu povo, nosso povo aqui ser incrédulo, não. Senão a gente vai parar de experimentar os milagres do Senhor. Porque no lugar onde o povo é incrédulo, Jesus não realiza os seus milagres. O seu coração é incrédulo, meu irmão. Lá vem o pastor dando sermão porque eu estou sendo infiel. Não, irmão, dízimo é mais do que o dinheiro do seu bolso. Eu não estou nem aí para o seu dinheiro. Taca fogo nele, eu não estou nem não. O problema é o seguinte, é que não dar o dízimo é um problema espiritual. Só o dízimo, a Bíblia ainda manda me dar oferta. Porque se eu não dou o dízimo, eu não confio em Deus.
Eu não acredito que Deus me sustenta. E eu estou pondo a minha segurança naquele 10% mais do que no Senhor. É um problema da alma. E meu coração chorou, irmãos. Chorou quando eu vejo que algumas pessoas estão no banco da igreja e até ocupando cargos da igreja e estão com o coração doente. Incrédulo. É incredulidade. Mas não é só dízimo, não. Quando você não estuda as Sagradas Escrituras todos os dias e não para ouvir a voz de Deus, é porque você é muito soberbo e acha que você é o dono do seu nariz. Quando você não ora, você não depende de Deus. Você depende de si mesmo. E aí, meu querido, eu fico assustado, porque se você não ora, isso é soberba. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Se você se acha, daqui a pouco, tristemente eu vou chorar, mas eu vou te ver beijando a lona. Eu vou ver sua cara no pó. E eu vou ter que catar os carros com você. Então muda de vida logo em nome de Jesus. Deixa de ser incrédulo. Comece a viver essa fé na qual você diz que crê. Jairo creu. Jairo creu. Não temas crer somente. Irmão, isso é maravilhoso. Jairo esperava, preste atenção, uma cura. Jesus tinha para ele uma ressurreição. Talvez você está esperando uma cura e a porta bateu na sua cara, mas preste atenção, Jesus pode querer fazer algo maior. Às vezes você está esperando algo pequeno e Jesus quer fazer algo maior, como fez na casa de Jairo. Creia! Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 diz, ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna o galardoador daqueles que o buscam. Você crê, meu irmão? A gente tem que crer em Jesus para justificação, mas a gente tem que crer em Jesus para santificação também. É só, amado irmão, crendo em Jesus que a gente vai abandonando o pecado, a idolatria, os falsos deuses, e vai sendo fiel, e vai avançando, peregrinando por sobre os montes, e vai cantando, avante, avante, ó, crente do caminho do céu. A gente só vai avançando pela fé, irmão. Nós somos justificados pela fé, mas também somos santificados pela graça mediante a fé. Lembra de William Carey? Espere grandes coisas de Deus. Faça grandes coisas para Deus. Meu irmão, preste atenção. Cada um de nós é um sacerdote. Eu preguei para você aqui de manhã isso. Deus usou muito o pastor Sávio aqui. Quando todo mundo, ele falando que todo mundo disse que a igreja lá do presbítero Roberto, dele lá, das graças, é uma igreja muito missionária. Eu acho que é. Ela sustenta mais de 70 missionários, mas o pastor disse que ela tem que ter 1.700 missionários. Essa igreja aqui tem que ter cada crente como um missionário. Mas para ser um missionário, você tem que crer que a sua vida não te pertence, que você foi resgatado por Jesus, que o Senhor é o dono da sua vida, que você é um sacerdote, um representante de Deus nesse mundo, que Deus te colocou aqui para ganhar almas. Você tem responsabilidade de falar de Jesus, você é sacerdote, é responsabilidade sua de dar testemunho, de fazer diferença, de ser uma bênção nesse mundo. Meu irmão, será que nossa igreja vai ser como Zebulon e Neftali? Onde Jesus não faz muitas coisas por causa da dureza do nosso coração. Eu chorei muito no começo dessa semana por isso. Agora, graças a Deus, está mais fácil de chorar, viu, Rômulo, né? Eu chorei a semana inteira. Falei, Deus, quebra o coração do nosso povo, a começar do meu, quebra. Porque sem fé, a gente não vai ver nem os milagres que a gente espera, quanto mais os maiores que o Senhor pode fazer. Como você tem esperado as respostas de Deus? Como você tem esperado as bênçãos de Deus para a sua vida? Nessa noite, em nome de Jesus, ao ouvir essa mensagem, se humilhe, bote a cara no pó. Reconheça hoje o que você está precisando. Hoje, qual é a sua necessidade? Diga para o Senhor. Jairo diz, minha filha está quase morrendo. Diga para o Senhor hoje aqui, depois dessa mensagem, Senhor, o meu problema é esse. Se humilhe, bote a cara no pó. Reconheça que Deus é grande e você não é nada. Diga, Senhor, vem, põe a mão e a bênção vai acontecer. Reconheça que o Senhor tem poder. Peça a Ele pode responder sua oração. Mas saia daqui consciente que Ele pode dar uma resposta imediata, mas talvez Ele pode botar você na escola da esperança, na escola da paciência, na escola do deserto. E ninguém diz amém nessa hora, né, pastor Jeff? É? Todo mundo fala, não, Deus, não me bota não, não me bota não, não me bota não, não. Mas se lembre que o Senhor requer de você fé.
não temas. Creia somente. Deus está no controle. Ele te ama. Ele cuida de você. Não coloque nada no lugar do Senhor. Deixa essa idolatria de lado. Ame a Jesus mais do que tudo. Creia. Se creres, verás a glória de Deus. Que o Senhor realize grandes coisas na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar. Nós vamos orar nesse momento. Se você está esperando uma resposta de Deus, eu quero orar com você.